Desembargador Lugon é desembargador no Tribunal Federal da 4ª Região desde 1999. Ele é membro da Comissão de Jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Ele é diretor da Escola da Magistratura do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. E é mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Então passo com muita honra a palavra ao desembargador Lugon. A Constituição traz uma opção política devidamente positivada, concretizada, explicitada, que é a busca de uma sociedade justa e solidária. Legem habemus, diriam os romanos, né? Lei nós temos. E dentro desta visão de sociedade justa e solidária, alguém poderia contrapor. Mas são conceitos abertos. Quer dizer, a ideia de justiça, eu diria a ideia de justiça até que sim, cada um pode imaginar ou acatar a justiça que queira. Mas solidariedade é uma coisa bem concreta. Uma sociedade solidária é uma sociedade que se propõe a um desenvolvimento comum de mãos dadas. Não se pode pensar em solidariedade dentro de conceitos individualistas, egoísticos. Uma sociedade solidária é bem isso, uma sociedade que se propõe a um desenvolvimento integrado, compartilhado. As reações que o INCRA encontra no desenvolvimento das suas funções, ela tem raízes fortemente ideológicas. Para muita gente, a reforma agrária tem implicações, né, com o comunismo. Nós ainda trazemos um caldo de cultura que nos foi impregnado em longos e longos anos de pregação reacionária. E é muito difícil um desapego ao conceito antigo de propriedade. Propriedade vista como direito absoluto. Mas a propriedade vista como direito absoluto, ela esbarra com essa ideia de solidariedade. Nós temos uma Constituição cidadã que realmente mudou alguma coisa. A sociedade, hoje, deve cumprir uma função social. Este é um conceito dinâmico de propriedade e é um conceito que traz uma forte carga obrigacional. Já não se concebe mais que o proprietário detenha a terra e cruze os braços e não produza e não contribua para a formação de riquezas e não crie empregos e permaneça absolutamente alheio aos problemas e aos grandes problemas que o cercam. O proprietário de hoje, ele não tem a propriedade apenas como privilégio, ele tem a propriedade também como obrigação. Obrigação para com o país, obrigação para com a comunidade, obrigação para o próximo.
E é esta ideia de propriedade ética que deve ser constantemente pregada para que se possa realizar uma sociedade justa e solidária que hoje o país clama, e clama de uma maneira extremamente notória e dolorosamente notória, porque se nós pensarmos nas raízes do aumento da criminalidade, se nós pensarmos no quão conflituosa está se tornando esta sociedade, nós vamos ver que isso são apenas sintomas de um quadro geral de injustiça. Nós temos hoje convivendo universos imbricados, fundidos, coexistentes, que não dialogam. Nós passamos pelas ruas, cruzando com pessoas em situação de miséria, com toda a naturalidade, como se tivesse de ser assim. Talvez alguém já tenha estranhado de pensar assim, mas isso é discurso de um juiz? É discurso de um juiz. Foi também para o passado, felizmente foi para o passado, aquela ideia do magistrado ideologicamente esterilizado, isento, sem uma cosmovisão jurídica e sem qualquer responsabilidade com relação ao que acontecia no país. Não, eu sou o juiz, eu me coloco fora da sociedade, eu apenas observo, só peso os problemas e julgo. Não é assim. Nunca deveria ter sido assim, se é que o foi em algum tempo, porque essa ideologização nenhuma é mesmo, dizem os estudiosos do assunto, absolutamente impossível, porque até em cruzar os braços está aí uma atitude conservadora, que é uma atitude política. Qualquer um de nós, tal como proprietário, qualquer um de nós tem no privilégio de existir também uma obrigação, também um ônus. A responsabilidade de ingerir para melhorar o mundo que nos cerca. Cada homem deve, obrigação, ser um elemento de mudança. E quando eu vejo, senhores, uma administração que sai fora daquele modelo tradicional, de uma estrutura que se distorceu a tal ponto que só sabe dizer não, essa administração que se voltou contra o cidadão em vez de a favor, a administração de que nós não estamos aqui para fazer favor, ou a administração que pura e simplesmente nega e recorra quem quiser recorrer. As instituições públicas são para servir ao público. Esta é a função, essa é a diretriz.
Essa é a postura ética que precisa hoje ser colocada. Porque o que acontece é que este não vem sendo repetido e repetido e repetido. E, lamentavelmente, há um longo caldo de cultura de um judiciário que homologa esse não. É preciso uma mudança ética. E quando eu falo em ética, eu não falo num sentido meramente deontológico, de uma série de preceitos a respeito daquilo que não se deve fazer. O que não se deve fazer, nós todos sabemos. Falta alguém que diga o que nós devemos fazer. E nós devemos mudar esse país antes que esse país nos mude. Liga-se a televisão. Estão lá as balas perdidas, os sequestros relâmpagos, a desordem, a desorganização, um Estado omisso, demissionário, que deixa espaço de poder para o primeiro que se aventure a preenchê-lo. É difícil, senhores, trabalhar dentro de um quadro em que a própria formação da elite, ela traz mecanismos, ela traz sistemas de perenização, né? Ela traz dispositivos de perenização no sistema, de modo que as diferenças sociais, elas vão se espelhando. Há pouco tempo, dentro de um ingresso, dentro de um congresso, dentro de um evento de juízes, nós éramos 123 juízes, havia apenas 2 negros. Por quê? Por que razão? Então, essa tendência de manutenção do status quo, essa tendência de as coisas ficarem do jeito que estão, elas podem ser estudadas, elas podem ser diagnosticadas, elas podem ser denunciadas, porque esse medo que existe, ele se reflete fortemente nas decisões judiciais. Eu tive colega de turma, dentro de um julgamento, que pura e simplesmente disse que a mutuário de BNH é um aproveitador do sistema. O que me obrigou a retrucar e dizer de pronto: o senhor alguma vez já foi mutuário de cooperativa de SFH de Pé de Morro? Que conhecimento tem do sistema? E olha que nós estamos diante de contratos, né, em que iterativamente a jurisprudência já reconheceu patologias, distorções terríveis. São contratos em que a pessoa jamais consegue pagar o imóvel, são contratos em que chega no fim, depois do último pagamento, a pessoa está vendendo 3 vezes aquilo que pensou que estava comprando. Mas não são aproveitadores do sistema. É fácil taxar o sem terra de hordas. É simplismo dizer que os beneficiários do Instituto, né, são praticantes assíduos de fraude. Né? Bom, de uma maneira geral, há quase uma ojeriza contra direito de pobre neste país. A verdade é esta.
E é preciso que nós olhemos para dentro de nós mesmos, que nós estudemos essas relações sociais, com base em que elas estão sendo feitas, qual é o modelo de país do futuro que nós queremos. Porque esse país de futuro vem de qualquer jeito, com mais ou com menor dificuldade, mas essa sociedade justa e solidária, ela se constrói. O direito é como uma mola calcada que uma hora se distende. Fatalmente se distende. Não há forças que consigam segurar o progresso. Eu mostro, eu faço esse retrato porque são justas as críticas que se fazem a quantas vezes nós, administração e judiciário, quantas vezes nós, né, de uma maneira terrível, nós trancamos as portas de reivindicações, às vezes por questão formal de processo, mas é preciso que nós realmente tenhamos um judiciário para tornar realidade os direitos fundamentais garantidos na Constituição. Outra vez eu digo, lei nós temos, está lá prometido, está lá garantido. Não só a sociedade justa e solidária, não só a função social da sociedade, está lá o princípio da dignidade humana. Está lá o princípio da dignidade humana. E esse princípio da dignidade humana não convive com jogar pobre no meio da rua. E esse princípio da dignidade humana não convive com negar remédio para a pessoa que está em estado de sofrimento ou em risco de vida. E esse princípio da solidariedade humana não convive com criança sem escola. E não convive com essa política de Estado mínimo, né, que eu digo mais Estado demissionário. Há que se cobrar, sim. Há que se cobrar uma postura em que os reclamos da cidadania achem voz. É fácil né? É fácil para o moço da televisão dizer assim: os bandidos estão atirando na polícia. Que maniqueísmo é esse? Isso é filme de faroeste em que existe mocinho e bandido? Mantenham um sistema de egoísmo, mantenham um sistema individualista, deixem que o agricultor tenha a terra tomada pelo banco e vai engrossar as favelas, e não venham reclamar de bala perdida, de sequestro relâmpago, de invasão de propriedade ou de qualquer outra espécie de violência. Quem quer uma sociedade justa e solidária? Quem quer uma sociedade justa e solidária? Existe essa vontade política? Eu
creio que já disse o suficiente a respeito da ânima, a respeito da alma da legislação social. Isso não existe só no terreno agrário, né? É preciso que o judiciário acorde para o fato de que o direito tributário seja visto como um direito que nasceu para defender o contribuinte contra o Estado. Do jeito que o direito previdenciário nasceu para defender o beneficiário segurado, também contra o Estado. Porque o Estado, ele mesmo, ele não precisa quem o defenda, porque ele tem, né, autoaplicabilidade. Ele próprio vai lá e toma o que ele pensa que lhe pertence. Eu registro mais uma vez a minha alegria de ver que existem instituições administrativas no Brasil harmonizadas dentro de uma diretriz construtiva de um país melhor, dentro de um mundo melhor. Apraz-me muito ver que não somos somente nós a sonhar com este país a ser construído dentro de um trabalho cotidiano. E eu sonho e nós sonhamos este mundo melhor com a cara que ele realmente deva ter. E que este medo que se tem de solidariedade, e este medo que se tem de um mundo compartilhado, que ele venha com a face que ele realmente deva ter, num Brasil novo e numa América Latina que nos olha hoje com olhos de índio pré-colombiano, que nos olha hoje com uma face idealista e construtiva perante os olhos assustados de uma elite individualista e alheia. Eu lembro, por fim, a respeito dessa insensibilidade, desse alheamento, de Maria Antonieta, quando ela disse: não tem pão, por que não comem brioches? Sem perceber o que lhe aconteceria logo um pouco adiante, a cabeça rolando na guilhotina. É preciso que nós cuidemos para que nós tenhamos, né, uma outra espécie, de elite, uma outra formação de elite que realmente reflita a sociedade brasileira e não só uma minoria branca e privilegiada. Muito obrigado.